fácil, é desafio. Pra mim, acho que o maior desafio foi eu chegar na casa do meu pai, depois de um bom tempo que eu não falava com ele, mais de 10 anos que eu não o via, casada, com filha já, né, com a grávida da Ana, e pedir perdão. Perdão por um bom tempo que eu não falei com ele, que eu nem sei de onde se perdeu isso, mas que eu precisava disso. Eu tinha um medo dentro de mim. Eu falei, gente, a oportunidade da minha filha conhecer o meu pai é através de mim. Porque se ela não conhecer através de mim, a minha mãe não vai apresentar. A minha irmã não vai apresentar, porque a minha irmã não falava com meu pai. E quando que ele vai ter esse acesso? Meu marido também nem o conhecia. E eu não tô falando nem em questão de você falar, Vivian, mas isso tem a ver com religião? Isso tem a ver com Deus? Também não. Porque eu já frequentava a igreja, eu casei na igreja, isso tinha a ver comigo, com um problema interno meu. De amar, de honrar, de respeitar o meu pai, de trazer ele para minha vida, para a vida dos meus filhos, para eles terem acesso, para eles conhecerem, para o meu propósito familiar, para falar assim, é isso que eu quero, uma família unida, uma família amada, uma família que eu posso ir na casa de um, que eu posso ir na casa do outro, que eu posso trazer esse conceito para os meus filhos e eles falarem, caramba, eu não tenho nada a ver com os problemas da Vivian, mas o meu avô é incrível, a minha avó é incrível, independente se eles estão juntos ou não. E olha pra você ver como depende da minha decisão. Eu poderia ter pegado o meu porquê, falado, imagina, eu ir lá me humilhar, falar com ele? Não, vou não. E ainda teve um segundo problema, tá? Um segundo problema que eu quero trazer aqui pra você. Forte, é verdade, é forte. Eu tive que trazer, Vanessa, a minha mãe, falar com a minha mãe. Olha que pesado, que eu falei com meu pai, que era uma coisa que ela não aceitava, que não conectava ali com ela. Mas mostrar que foi ela que escolheu meu pai, não fui eu. E que se ela tem as filhas que ela tem hoje, porque meu pai é pai meu, né, e da minha irmã, é porque ela escolheu ele. Porque se ela não tivesse escolhido ele, será que ela teria essas filhas hoje? Como será que seriam as filhas dela hoje? Será que seriam pessoas que iam dar muito trabalho para ela? Será que seriam filhas que verdadeiramente estariam com ela? Ou será que não? Então, assim, família não é por emoção, não é por cognição, não é só você olhar e falar, caramba, que lindo meu filho. E não tem nada a ver com o seu marido, tem a ver com você. Você em primeiro lugar. Qual o seu porquê familiar? Por que você quer criar essa criança? O que você quer passar para ela? O que você quer que ela sinta por você? Você quer que ela sinta admiração? Você quer que ela sinta respeito? Você quer que ela olhe para você e fale assim, caramba, tudo que a minha mãe fez por mim, cara, eu não tenho o que falar. Eu sei que às vezes a gente escuta muito essa frase, mas uma frase com dor. Uma frase que tem um ressentimento ali e que a pessoa nem sabe, mas você olha fisicamente para a pessoa e você vê a dor. Você vê a dor da pessoa falar assim, não, mas eu sofri muito na minha infância, mas eu amo a minha mãe, eu honro tudo que ela fez. E honrar e perdoar é diferente. Honrar e perdoar é diferente. Você amar sua mãe, você honrar sua mãe, perante a Deus e perante aos seus sentimentos, tá tudo ok. Agora, e perdoar? Você sabe perdoar os sentimentos que te causaram ruim dentro da sua vida? Que não tem nada a ver com o seu filho, mas tem a ver com o seu porquê familiar? Você sabe aquele sentimento que te dói, que você fala, gente, eu preciso falar com ela, eu preciso trazer pra ela... E de repente, às vezes, ela nem entendeu por que você tá tocando nesse assunto, mas que vai te fazer bem? É um desafio. E por que eu tô trazendo isso? Hoje, as pessoas sabem o que querem fazer. Os jovens sabem como querem fazer. Mas eles não sabem o porquê eles estão fazendo. E eu digo pra vocês com clareza. Quando eu fiz pedagogia, foi muito engraçado. Eu não era mãe ainda. Mas foi uma coisa que eu identifiquei rápido. Isso foi intencional mesmo. Eu comecei a dar aula para muito adolescente. Acho que eles tinham uns 14 anos, nessa faixa. E quando eu comecei a dar aula para esses adolescentes,
eles eram muito imaturos, eles eram assim, carentes. Então, um pouco que eu sentava, que eu conversava, que eu trazia conhecimento, que eu trazia pertencimento e valor para eles se conectavam. Eu dei eu dei aula o ano inteiro para uma sala muito desafiadora, uma sala que nem os professores entravam. Para você ter noção, os professores entravam e saíam, entravam e saíam, entravam e saíam, assim, ó. Falava que nessa sala eu não fico mais. Eles pegavam as coisas e iam embora. Ou então, era dia daquele professor, ele faltava, ele não ia. E aí ficou muito forte, tanto eu quanto a outra estagiária, a gente criou um vínculo muito grande com esses adolescentes. E dentro desse vínculo, o que eu observei? Faltava a referência de um pai e de uma mãe. Eles não sabiam por que eles estavam ali, o que acontecia, por que eles tinham que passar, por que eles tinham que estudar. A frase sempre era a mesma e a busca deles era desse porquê. Por que eu tô aqui? Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que fazer inglês, matemática, português? Para mim não faz nenhum sentido isso aqui, eu não gosto de estudar. E era sempre a mesma questão. E por mais que a gente conversasse, abrisse os olhos dele, muitos se envolveram com coisa errada também, e era tudo relacionado ao porquê. A mãe não era presente, o pai não era presente, ou vamos colocar o inverso. A mãe e o pai eram presentes, mas você via que o filho não conseguia evoluir. Por quê? Porque não tinha. Não tinha esse amor, não tinha esse afeto, não tinha simpatia, não tinha diálogo, não tinha conversa, não tinha ali conectado. Era só cobrança, você precisa tirar A, você precisa tirar 10, você precisa passar de ano, olha onde você tá, e nanana, você só via cobrança. Apesar deles darem tudo o que eles queriam, tinha uma autocobrança ali. E eu comecei a perceber isso. Eu falei, nossa, o problema não é só a escola. E quando a escola fala, você precisa estar como uma família, você tem que vir pra cá, você tem que entender. Não é você entender a escola, é você entender o seu filho. Porque a escola trabalha com o seu filho mais de 6 horas, mais de 8 horas dentro de uma sala de aula, dependendo da escola que você tá. E se você não souber entender o seu filho, você não vai saber entender os comportamentos dele. Você não vai saber entender o que ele tá passando lá. E quando a escola trouxer alguma comunicação, pode te lembrar a sua escola, pode te lembrar a sua rejeição. Você não vai saber se você fica do lado da professora, se você fica do lado do seu filho. Fica algo confuso, porque você não tem um porquê. Você não tem o seu propósito, o seu princípio. E é isso que eu tô trazendo muito forte pra você. Quando você